Tabernáculo, as Escrituras afirmam: leva-te você, mensagem, hinos, orações a seu favor, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, com o homem da fé, Pastor Germano Lino. Deus abençoe a cada irmão no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. É uma grande honra estar aqui para podermos traçarmos e falarmos da palavra de Deus. Amados irmãos, como sabem vocês que há uma confusão hoje com um auto-intitulado profeta Cacó Filipe, que disse que é homem de Deus em substituição de irmão Branham. E ele alega que o irmão Branham falou dele na mensagem, nas seguintes mensagens que passo a citar. Mensagem Cura Divina, pregada no dia 19 de 12 de 1954. Primeiro que é para vocês notar os anos que eu estou a falar que foram pregadas essas mensagens. Também isso no parágrafo 233. Mombrana alega o levantar do outro homem. Também Mombrana fala na mensagem Redenção pelo Poder, pregada no dia 29 de 4 de 1954, no parágrafo 121. Ainda mais, Mombrana fala na mensagem A Marca da Besta, pregada no dia 13 de 5 de 1954, no parágrafo 77. O Mombrana também fala do levantar do outro homem na mensagem O que é o Espírito Santo, pregada no dia 16 de dezembro de 1959, no parágrafo 75. Irmão Branham ainda fala do levantar do outro homem para dar continuidade da mensagem. Na mensagem não foi assim desde o princípio, pregada no dia 23 de 11 de 1960. E ainda ele fala isto na mensagem Super Sinal, pregada no dia 24 de julho de 1962. Parágrafo 64. E ele ainda fala na mensagem de confirmação e evidência, pregada no dia 21 de 6 de 1962, parágrafo 10. E fala ainda na mensagem Espírito da Verdade, pregada no dia 18 de 1 de 1963. Agora, esta mensagem Espírito da Verdade é a mensagem mais usada pelos seguidores, tanto como próprio Cacó Filipe. E eu venho aqui mostrar por que o irmão Branham falou disto. Agora, por que o irmão Branham falou disto, sabendo que a Bíblia, em Apocalipse 1, versículo 9 a 20, passo a citar: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimo, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. 10. E eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: o que veja, escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Isto é a Ásia Menor.
Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem estava a falar comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. 13. E no meio dos 7 castiçais de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Quem é este? É o Senhor Jesus Cristo. Vestido até aos pés de uma veste comprida, e cingido pelo peito com um cinto de ouro. 19. Escreves as coisas que tens vistos e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. Diz ainda no 20, onde vem claramente o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são 7 anjos, ou são anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são os 7 igrejas. Agora, será que o irmão Branham não percebeu que a Bíblia apenas falava de 7? Será que o irmão Branham profetizou a vinda de outro homem? Segundo as mensagens que nós citamos, que os detalhes que Filipe fala. Agora, eu vou tentar explicar-vos por detalhe porque que o irmão Branham falou disto e muitos irmãos têm sido varridos porque o irmão Branham falou. Agora, a mensagem mais citada, como eu disse nas mensagens anteriores, essas mensagens foram pregadas a partir de 1954 até 1962. Agora, a última mensagem que o irmão Branham fala, esta mensagem do Espírito da Verdade, no parágrafo 43, diz assim, vou citar: pode ser a minha hora de ir para casa. Parece muito assim. Se for, haverá alguém depois de mim, que levará a mensagem adiante, e será uma pessoa estranha, mas ele se levantará depois disso e levará a mensagem. E vocês ouçam, escute bem, e vocês ouçam quanto for escritura. Quanto for escritura, ouçam, fique com ele. Mas nós sabemos que não é escritura. Quando for escritura, ouçam, mas nós sabemos que não é escritura, porque a Bíblia em Apocalipse fala de 7 mensageiros e 7 castiçais do ouro, que são 7 igrejas, que são 7 eras. Agora, Mombrano diz que assim. Agora, este parágrafo desta mensagem, o Espírito da Verdade, vamos fazer observação. Este parágrafo 40 e 43 é um dos mais utilizados e mal interpretado para apoiar o levantar do outro homem, ou outro mensageiro após a partida do irmão Branham. Agora, citam-no e fazem para convencer as pessoas de que devem aceitá-los como tais prometidos e profetizados. Agora, escute, o fazem até engana muita gente, que deveriam honrar e crer nas palavras manifestadas pelo profeta William Marion Branham, qual foi o último mensageiro, não é? E o último profeta desta era. Assim como Abraão, antes de receber o seu filho Isaac, recebeu Deus de uma forma humana, não é? A qual este Deus discerniu os pensamentos de Sara na tenda virada às costas, não é? E mostrando o que Sara estava a pensar. Agora escute, isso Deus também manifestou nos dias em que estamos vivendo hoje, através do ministério do profeta William Branham. Seja, antes do arrebatamento, não é? Deus fez a última aparição à igreja. Foi Jesus Cristo manifestado entre nós, mostrando-se visivelmente na coluna de fogo, e sendo materializado através da pessoa do 7º anjo, o último mensageiro, onde discerniu os pensamentos e dos corações das pessoas, como fez nos dias de Ló. Agora, irmãos, então, ao receber este homem como sucessor de William Branham, ou do último mensageiro, seria denegrir o quadro perfeito pintado pelas escrituras bíblicas das 7 eras da igreja. Não significa que os homens não façam nos dias em que estamos vivendo. Eles terão que fazer, podem fazer, mas ao fazerem, vão ter que descrer da mensagem e dos seus fundamentos mais básicos, condenando sim toda a edificação
de toda a mensagem pregada pelo profeta William Marion Branham. Agora, vejamos os fatos para entender a tal citação na mensagem do Espírito da Verdade no parágrafo 43. Agora, o irmão Branham, eu citei aqui, o irmão Branham acabara de chegar em Tucson e fora para Arizona conforme o mandamento divino. Depois de 6 sonhos diferentes de diferentes irmãos, escute bem, depois de 6 sonhos de diferentes irmãos serem interpretados, então, há vários irmãos que tiveram sonhos sobre a partida do irmão Branham. Muitos irmãos tiveram visões sobre a morte de irmão Branham. Agora, escute bem, vários irmãos tiveram sonhos sobre a partida do irmão Branham. E isto, o irmão Branham ficou ciente daquilo que foi revelado segundo a revelação. Agora, escute bem, no dia 22 de 12 de 1962, lembrando que a mensagem, o Espírito da Verdade, foi pregada no dia 18 de 1963. Agora escute, no dia 22 de 12 de 1962, coroou a ordem de viajar para o oeste, onde, nessa visão, depois de ver 2 arbustos e consecutivos pássaros pequenos e um pouco mais maior, de uma forma de pirâmide, voarem cansados em direção ao leste, numa visão terrível. Irmão Branham teve uma visão de explosão, uma terrível explosão. Sucedeu e viu anjo vindo da eternidade. Aproximaram-se levantando-o do chão, devido à explosão. O irmão Branham pensou que seria a ocasião da sua morte, pois nenhum ser mortal poderia suportar o tal ocorrido. Fato esse citado na mensagem Senhor este tempo, parágrafo 180, em diante, pregada no dia 30 de 12 de 1962, 8 dias depois da visão. Agora escuta, e no dia 18 de janeiro de 1933, irmão Branham, isso, portanto, foi 18 dias depois de anunciar no tabernáculo Branham a sua mudança para o oeste de Joá. Estava em Poitiers pregando a referida mensagem do Espírito da Verdade. Esta mensagem que o Cacô usa para dizer que o William Branham falou dele. Ele estava lá 18 dias depois de ter a visão, o Branham pregava esta mensagem. Agora, escute bem, no parágrafo 42, onde relata que estava ali e não sabia o porquê. Agora, diz que ele estava aguardando. Obviamente que ele estava aguardando a orientação de Deus. Estão entendendo? Agora, escute, para as próximas instruções do seu ministério. Agora, então no parágrafo 43, irmão Branham cita, escute bem, amados irmãos, irmão Branham cita no parágrafo 43 aqui, pode ser a minha hora de ir para casa. Parece muito assim. Se for, haverá alguém depois de mim. Se for a hora de partida de irmão Branham, haverá alguém depois de mim que levará a mensagem em diante. Não é outra mensagem, mas a mensagem em diante. E ainda diz, ele será uma pessoa estranha, mas se levantará depois disso e levará a mensagem em diante. E vocês o ouçam enquanto for a escritura, fique com ele. Agora, aqui, então o irmão Branham pensou que ele iria morrer provavelmente por causa daquela explosão. Estão entendendo, meu irmão? Escute bem. Irmão Branham pensou que ia morrer por causa daquela explosão, da manifestação antivista da visão. E isso ocorreu. Se isso ocorresse, então a mensagem estando incompleta. Se irmão Branham morresse naquela explosão, então a mensagem estando incompleta pela não manifestação da terceira puxada, então teria que ter um outro homem que pudesse completar a obra, visto que os 7 selos ainda não tinham sido revelados. E a revelação do Taj foi a terceira puxada no seu ministério, conforme a mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, parágrafo 262. Estão entendendo?
Se irmão Branham morresse nessa explosão, esta é a razão de irmão Branham dizer que poderia levantar um outro homem, que poderia o substituir. Por quê? Porque se irmão Branham morresse naquela explosão, então teria que levantar um outro homem para completar o ministério do sétimo anjo, porque o selo não tinha sido revelado. Agora, escute bem. Mas como, pastor? Deixa-me vos provar. E vimos evidenciado a tal revelação, visto que no parágrafo da mesma mensagem, este parágrafo Caco não cita. Estão vendo a esperteza dele? Ele não cita este parágrafo, porque ele para com o parágrafo isolado. Agora, escute. No parágrafo 44 desta mensagem, o Espírito da Verdade, que nunca é exposto pelo suposto sucessor do sétimo anjo, o irmão Branham condiciona o levantar do outro homem. O irmão Branham, ele condiciona ao dizer o seguinte: se não for a morte de irmão Branham naquela mensagem, naquela explosão, estão entendendo? Se não for a morte de irmão Branham naquela explosão, explica aqui, isso é parágrafo 44 da mensagem O Espírito da Verdade, pregada no dia 18 de janeiro de 1963. Diz assim: se não for, vem a outra porção. Irmão Branham explica: se não for a tua morte, então vem a outra porção agora. Pois creio que estamos vivendo nos últimos dias. E estou agradecido por ter vivido neste dia. Agora, aqui está claríssimo. Né? Está claríssimo que se não morresse naquela explosão, outra porção do seu ministério estaria prestes a acontecer. E esta porção, a qual foi a terceira puxada, que é a terceira etapa, manifestou-se 40 dias depois. Manifestou 40 dias depois, quando no dia 28 de 2, que é fevereiro de 1963, aquela explosão sucedeu, os anjos apareceram e foram fotografados. Vou falar com o irmão para mostrar esta coluna de fogo, esta coluna da nuvem. Os anjos foram fotografados, apareceram e foram fotografados 40 dias depois da pregação desta mensagem. Irmão Branham tinha dúvida se ele viu. Os anjos vieram a levantar. Ele pensou que fosse a sua morte. E ele sabia que o seu ministério tinha que ir até a revelação dos céus. Então, se os céus não foram revelados, então automaticamente tinha que levantar um outro homem. Está vendo? Escute bem. Aquela explosão sucedeu, os anjos apareceram e foram fotografados, passaram sobre o irmão Branham no monte do pôr do sol. E tomaram ali e deram a espada do rei, que é a revelação, que é a palavra de Deus. E a necessidade do outro homem, caso ele morresse, não foi e não é e nunca será necessário, pois Deus completou a sua obra prometida. E não nos faltou com a verdade, salientando o tal cumprimento da mensagem. No sétimo selo, o sétimo selo, parágrafo 280. Não houve mais necessidade de levantar um outro homem para substituir o irmão Branham, porque a mensagem já estava completa. Estão entendendo? Ele foi dado a revelação da segunda etapa, da terceira etapa do seu ministério. Da terceira etapa do seu ministério. Escute. No parágrafo 280 do sétimo selo, escute. Vocês recordam que eu disse que eu pensava que poderia significar a minha morte, porque algo explodiu que simplesmente me sacudiu por inteiro. Vocês se recordam disso? Quantos sabem disso? Já ouviram isto? Ora, claro, vejam todos vocês, eu pensei que aquilo poderia significar a minha morte. Escute, no 282 para terminar. Agora, o que foi isto? Mas ele enviou um testemunho. Vocês recordam? Quando eu lhe disse que aquilo não era isso, isso era uma parte adicional do meu trabalho. Oh, glórias a Deus! Aí está. Era a parte adicional do seu ministério. Então, irmãos e pastores, não ocorreu a morte precoce do profeta na explosão. Então, não ocorrendo esta morte do profeta, então não há necessidade de levantar do outro homem. Então, a mensagem é clara. A mensagem é perfeita. Irmão Branham falou isto porque ele pensava que ele poderia morrer. E se ele morresse naquele exato momento, sem revelação do sete selos, então teria que levantar o outro homem. Então, os selos foram revelados. Os mistérios. Escute, diz, Deus prometeu trabalhar com o número 7.
onde há 7 castiçais de ouro, 7 eras da igreja, 7 espíritos, 7 mensageiros. E diz a Bíblia com uma promessa: nos dias da voz do 7º anjo, concluiu o que Deus prometera fazer nos nossos dias. Que Deus abençoe a cada irmão. Espero ter esclarecido que não há necessidade de levantar do outro homem, pois a mensagem está bem clara. William Branham pensou que ia morrer antes da revelação dos 7 céus. E os céus foram revelados, não há necessidade de levantar do outro homem. O Cacô Felipe é um falso profeta, tanto com seus seguidores. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tabernáculo, as Escrituras afirmam: leva até você mensagem, hinos, orações a seu favor, com fé no Filho de Deus, fé que vence o mundo, com o homem da fé, Pastor Germano Lino.